O veto é referente a um projeto de lei do deputado Sandro Locutor que torna obrigatória a inclusão do registro da informação, reclamação ou solicitação do consumidor no banco de dados das empresas que possuem call center no Estado a partir do primeiro atendimento. É muito interessante a proposta do deputado Sandro Locutor, porque muitas vezes você registra uma primeira reclamação e não é atendido, na segunda é como se você não tivesse feito. Então, isso é um projeto bastante interessante. Agora, é interessante também a gente analisar outros aspectos do projeto do deputado. Ele está falando aqui sobre call center e pessoas reclamando daquilo que é um direito delas. Agora, a que ponto nós chegamos no Brasil quando você tem as instituições mais importantes, judiciário, legislativo e executivo, são aquelas que devem dar o exemplo do cumprimento de normas e leis para o resto da sociedade e para as instituições. Então, quando você vê, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, qual é a mensagem que se passa para as instituições e para a sociedade, quando aqueles que devem primar pelo cumprimento do rigor da lei, não cumprem a lei e vão criando subterfúgios para isso? Ou quando os salários extrapolam aquilo que é o salário máximo, né, o teto, também vão criando subterfúgios para isso. Que mensagem se passa para a sociedade e para as instituições? E a Casa de Leis, chamada Assembleia Legislativa, quando não obedece os próprios regulamentos feitos por elas, como é o caso do nosso regimento. O regimento é claro e especifica aquilo que tem que ser feito e como tem que ser feito. São raríssimos os casos que são omissos no regimento e que precisam passar pela aprovação do plenário. Mas o tempo inteiro, nesses 2 anos que eu estou aqui, se joga com isso, dizendo assim, não, o regimento não está claro, então o plenário vai decidir, porque já está combinado com o plenário para que se aceite ou não aquela situação. É o caso daquilo que eu disse anteriormente. E aí, quando o judiciário, quando o legislativo, quando os poderes não cumprem, a sociedade vai reclamar os seus direitos onde? Ela vai reclamar o cumprimento da lei, das regras, das normas, com quem e em qual lugar? Se são esses os primeiros a dar exemplo de que a norma e a lei, ela é mera letra morta, ela não precisa ser cumprida, ou então ela é cumprida de acordo com interesses, de acordo com aquilo que as pessoas entendem que deva ser a lei, a norma ou a regra. Quando o deputado Sandro Locutor coloca essa questão no projeto dele, né, das reclamações que devem ser registradas e tal, mas aí só o registro basta ou tem que ter um mecanismo para que, se não houver o registro, que seja punido? Então, esse é um outro problema. Todo mundo sabe aqui que eu sou professor há mais de 30 anos e uma coisa que eu sempre primei foi para o cumprimento de regra. Aqui tem vários deputados cujos filhos ou parentes foram meus alunos e desde o primeiro dia de aula eu explicava aos alunos qual era a regra da escola em termos de horário, para entrar na sala, para sair da sala, para pedir licença, e isso era cobrado do primeiro ao último dia. Porque depois que você extrapola a regra em 1 milímetro, não adianta você dizer se foi 1 milímetro ou 1 quilômetro, porque já está ultrapassada mesmo. Então, quando o menino chegava na sala de aula e dizia assim, ó, professor, mas eu cheguei 1 minuto atrasado, qual é a diferença? Chegar 1 minuto, 10 ou 1 hora? A questão é não chegar atrasado. Depois que chegou atrasado, se eu deixar entrar com 1 minuto, pode deixar com 10, com meia hora. Então, todas as vezes que nós extrapolamos a regra escrita, toda vez que a regra escrita é extrapolada, nós abrimos precedentes para avançar cada vez mais no desrespeito à lei, o tempo inteiro. Por isso que eu tenho dito o tempo inteiro, o regimento deveria ser cumprido ao rigor do que está escrito aqui, porque nós precisamos dar exemplo de que nós cumprimos aquilo que a própria casa faz. Do contrário, nós estamos passando uma imagem extremamente negativa de que nós próprios não conseguimos cumprir aquilo que está escrito naquilo que rege o dever e as funções dessa casa. Muito obrigado, presidente.